Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assembly para 8051. No vídeo de hoje vamos ver como fazer o cálculo do Bound Rate utilizando o Timer 1. Vamos supor que você quer um determinado Bound Rate para sua comunicação serial. Lembrando que estamos estudando a interface serial, então você quer um determinado valor para o Bound Rate. Vamos ver como calcular isto na aula de hoje. Está interessante então? Segura aí! Se cadastre em nossa loja online wrkits.com.br. Muitos produtos, kits de desenvolvimento, inclusive o Paradoxus 8051, que em breve teremos atividades práticas com a interface serial. Já fizemos diversos projetos com o kit, então adquira já o seu, que você ganha uma pasta virtual com muitos projetos, manuais e muita coisa detalhada para você na área de Assembly para 8051. Vale a pena. Acesse e se cadastre. Estamos aqui na ideia do 8051, o código é semelhante ao da semana passada, vamos fazer algumas modificações. Vamos demonstrar como você faz o cálculo do Bound Rate utilizando o Timer 1. Nesse caso temos que configurar para o modo 1 ou para o modo 3 da serial. Então, no caso do exemplo temos aqui, Serial Control está no modo 1, podemos utilizar neste modo mesmo. E aí nós carregamos o valor F4 no Timer 1. Vamos ver como foi calculado este valor e como você pode projetar o seu sistema para outros Bound Rates. Eu tenho aqui o PDF que tem os registradores de comunicação serial. O Serial Control está aqui, você já tem isso, pois baixou nas videoaulas anteriores, mas eu adicionei mais um registrador que vamos precisar e também um exemplo de cálculo do Bound Rate que eu vou explicar para vocês acompanhando aqui. Então o Serial Control já está bem explicado, você já viu vários exemplos. Estamos configurando no modo 1, a tabela do modo 1 está aqui, que é a comunicação assíncrona de 8 bits e o Bound Rate é dado pelo Timer 1. Como vamos calcular o Bound Rate? Temos mais este registrador aqui que contém um único bit que influencia na comunicação serial. Este registrador é o Power Control Register, ou PCON. O PCON ele apresenta no bit mais significativo o S-Mode, e este bit é responsável por dobrar a relação de divisão da frequência serial. Então, de acordo com o valor que carregarmos neste bit, 0 ou 1, vamos influenciar no Bound Rate da serial. E os demais bits são utilizados, são bits de uso geral, o GF1 e o GF0, e o PD é o Power Down e o IDL é o Idle, que são modos semelhantes ao modo Sleep dos microcontroladores PIC, uma espécie de espera para o microcontrolador, que ainda vamos estudar aqui. Na página 2 eu apresento para vocês um exemplo de cálculo do Bound Rate. Vamos ver aqui. No caso, a serial deve estar configurada para os modos 1 ou 3, pois são estes modos que utilizamos o Timer 1 como gerador de Bound Rate. A equação do cálculo que você vai utilizar é esta aqui. Bound Rate é igual a 2 elevado na S-Mode, que é o bit mais significativo de PCON, dividido por 32, vezes a taxa de overflow do Timer 1. Essa taxa é a frequência de estouro do Timer 1. E é este valor aqui que queremos calcular. Então vamos pegar como exemplo que você quer um Bound Rate de 9600, que é um valor muito típico, muito empregado na comunicação serial, na USART, por exemplo, com o bit S-Mode setado, ou seja, o bit igual a 1, e um cristal oscilador externo de 11,059 MHz. E aí você pode estranhar esse valor quebrado para o cristal oscilador. Acontece que este valor aqui, de 11,059 MHz, é o mais indicado se você for trabalhar exclusivamente com serial no seu projeto, pois com ele você consegue um erro percentual praticamente zero no Bound Rate. Se você utilizar 12 MHz, depois eu vou sugerir um exercício com 12 MHz, vai verificar erros percentuais no cálculo de Bound Rate e não é possível eliminar o erro,
pois temos aqueles valores inteiros para carregar no timer 1 e assim gerar o bound rate. Vamos ver o exemplo de cálculo onde temos um erro percentual igual a 0, ou praticamente 0, mas podemos considerar na prática um erro 0. A primeira coisa é isolar esta variável aqui em nossa equação. E aqui está a matemática real. Para isolar ela, temos que dividir ambos os lados da equação por este termo aqui. 2 elevado na S-mode sobre 32. Para dividir ambos os lados, eu multiplico 1 dividido por ele. Então, estou dividindo ambos os lados pelo termo. Ou seja, o bound rate dividido pelo termo. E a frequência de overflow do timer 1 vezes o termo dividida pelo termo. O que acontece com isso? Eu corto aqui e corto aqui. Matematicamente é exatamente isso que é feito. Obviamente você sabe que tem aquele lance de passar o que está de um lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo, mas eu gosto de demonstrar a matemática de verdade para você. Então, ambos os lados da equação, você faz a mesma operação, a equação continua sendo a balança, ela não há um desequilíbrio, e aí você consegue fazer a matemática funcionar de forma certa, ok? Isolamos a frequência de overflow do timer 1 e resultou nessa equação bem simples aqui. Bound rate dividido por 2 elevado na S-mode sobre 32. Vamos aplicar os valores, queremos 9.600. O S-mode está setado, então ele é igual a 1. E aí veja que se ele for igual a 0, esse 2 na 1 vai ser 2 elevado na 0. Qualquer coisa elevada na 0 é igual a 1. Por isso aquela relação de divisão. Então vamos fazer aqui na calculadora 9.600. Vamos resolver o denominador primeiro. Então 2 elevado na 1 é 2. Divido por 32, 0,0625. Então memory save 9.600 dividido por memory read. 153.600 Hz é o resultado. Se o S-mode for igual a 1, 2 elevado na 0 é 1, então podemos calcular aqui rapidinho, 1 dividido por 32, salvamos isso, 9.600 dividido pelo que eu salvei, 307.200. Dividindo isso por 2 vai resultar no valor encontrado para o S-mode igual a 1, 153.600. Então essa é a diferença utilizando esse bit, setando ou não o bit S-mode do registrador PCON. De posse da frequência do timer 1, frequência de overflow, você deve calcular o número de contagens. Isso é feito a partir do ciclo de máquina e aí vezes o inverso dessa frequência. Então você vai pegar o cristal, no caso aqui são 11.059.000 Hz, dividido por 12, pois como estudamos no ciclo de máquina lá no começo do curso, o 8051 pega o clock externo e divide internamente por 12. Então o clock externo é esse, você divide por 12. E aí multiplica pelo inverso do encontrado na taxa de overflow, na frequência de overflow do timer 1, e vai encontrar um número muito próximo de 6. É 5,9998 e tem mais uns quebrados ainda se você colocar na calculadora aí. Que na prática podemos dizer que é 6. Qual o valor carregar no timer 1? O timer 1, no caso, é utilizado o registrador mais significativo, o byte mais significativo, o timer 1 high, que é de 8 bits, então 256 decimal, 2 elevado na 8. Já fizemos isso muitas vezes aqui no curso. Menos 6, que é este valor que eu tenho que contar, então eu devo carregar no timer 1 high 250 decimal ou FA hexa para um bound rate de 9.600 e um cristal oscilador de 11,059 MHz. Então chegamos ao valor de FA hexa. Timer 1 configurado para gerar bound rate de 9.600. E o Power Control temos que configurar aqui também.
você configura movendo tudo. Então, pois ele não é endereçável por bit, então você deve carregar tudo diretamente. Pode ser 1 e o resto tudo 0. Que o S-Mode estará setado. Compilando, nenhum erro. Então eu vou sugerir como exercício você fazer o mesmo cálculo, mas considerando um clock de 12 MHz. E aí comente aqui embaixo qual erro percentual que vai dar na sua serial, você pretendendo gerar um bound rate de 9600, mas utilizando um cristal de 12 MHz. Faça o cálculo e poste comentário. Esse foi mais um vídeo do curso de Assembly para 8051. Clique em gostei e favorite o vídeo. Se inscreva no canal se é novo por aqui, porque aqui tem vídeo todo dia. Cursos, tutoriais, projetos, muito conhecimento gratuito para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado por assistir como sempre e nos siga em todas as redes sociais. Lembrando que qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo e também comente o que está achando das videoaulas. Isso é muito importante para nós. Aquele abraço e até a próxima!